Então, a questão 1, foi dado um triângulo retângulo no ponto A, temos o ponto B aqui e o ponto C. A informação que foi dada aqui do triângulo foi que esse ângulo aqui, B, é 35 graus, e esse valor do cateto aqui, do cateto C, 4 centímetros. Bom, então a gente vai ter que achar o valor de A e o valor de B. A gente vai ter que usar ou seno, ou cosseno, ou tangente. O seno de um ângulo qualquer, a gente sabe que é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de um ângulo qualquer é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Como o ângulo é esse aqui, o 35, né? O cateto oposto ao ângulo de 35 é o cateto B. E o cateto adjacente é o cateto C. Então, como eu não tenho nem essa informação, que é o cateto oposto, nem essa aqui, que é a hipotenusa, eu não posso usar o seno. Já o cosseno eu consigo. Por quê? Porque o cateto adjacente foi informado. E o ângulo, como esse ângulo aqui eu tenho, eu posso olhar lá na tabela e ver o valor do seno de 35, do cosseno de 35 e da tangente de 35. Bom, aí com essa informação, então eu vou usar o cosseno. Cosseno de 35 graus, que é esse aqui, né? É cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é o 4 e a hipotenusa é o A. Então, na tabela, cosseno de 35 é 0,82, então cosseno de 35, 0,82, que é igual a 4 sobre A. Como eu quero descobrir o A, eu passo o A multiplicando o 0,82. Então, 0,82 vezes A. E agora eu passo o 0,82 dividindo 4. Então, 4 dividido por 0,82 dá 4,88. Então, o valor de A eu descobri, 4,88. Agora eu posso usar o seno, porque agora eu já tenho o ângulo. Agora eu tenho a hipotenusa, não tenho o cateto oposto. Então, eu vou usar o seno. Seno de 35 é cateto oposto, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é esse A. Na tabela, seno de 35 é 0,57 aproximadamente. Então, a segunda questão, foi dado, para calcular a altura de um prédio. O observador está aqui nesse ponto B. Daqui ele vê a ponta do prédio formando um ângulo de 60 graus. Se o observador afasta 30 metros para trás e olha a mesma ponta do prédio, agora esse ângulo aqui vai ser de 45 graus. Bom, como aqui nós temos dois triângulos retângulos, porque aqui é a altura, a gente quer calcular a altura, né? Então esse ângulo aqui só pode ser reto, né? Para calcular a altura, né? Então essa medida aqui é a hipotenusa desse triângulo menor e essa segunda medida é a hipotenusa do triângulo maior. Nós não temos essa informação, então a gente não pode usar nem seno nem cosseno, porque o seno e o cosseno precisam da hipotenusa. Então sobrou para a gente a tangente. A tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Como o ângulo aqui de 60 graus é esse, o H vai ser o cateto oposto e o X o cateto adjacente. Então, tangente de 60 é H sobre X. Você olha na tabela quanto que é o tangente de 60, que é aproximadamente 1,73. E aqui nós temos uma expressão que envolve o H e o X, né? Então, eu vou isolar o H, vou passar o X que está aqui dividindo, por outro lado multiplicando. Então, fica 1,73x igual a H. Aqui nós temos uma relação entre x e h. Bom, agora a gente vai para esse triângulo maior. Usa tangente de novo, só que agora o ângulo é 45. Então, tangente de 45 vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Só que o cateto adjacente é isso aqui tudo agora, então é 30 mais x. Então, tangente de 45 é o h sobre 30 mais x. Tangente de 45 é 1. Então, vai ficar 1 é igual a h sobre 30 mais x. Eu vou passar esse 30 mais x multiplicando 1. Então, 1 vezes 30 mais x igual a h. Como a multiplicação é por 1, não precisa, né? Porque
qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então vai ficar 30 mais x igual a h. Então aqui nós temos duas expressões que envolvem o x e o h. Essa aqui, que é 1,73x igual a h, e essa que é 30 mais x igual a h. Como o h está nas duas expressões, eu igualo 1,73x com 30 mais x. Foi o que eu fiz aqui. Bom, isso aí é uma equação de primeiro grau, então eu vou passar x para o lado esquerdo, né? Então esse x vai para o outro lado menos x, e 1,73x menos x dá 0,73x igual a 30. Como eu quero descobrir o valor de x, eu passo o 0,73 dividindo. 30 dividido por 0,73 dá aproximadamente 41,1. Bom, achei esse x aqui, mas a questão pedia essa altura, o h. Aí eu volto em qualquer uma dessas duas expressões. Eu vou voltar nessa aqui, 30 mais x, porque é mais fácil você somar do que multiplicar, né? Então, no lugar do x, eu vou colocar o valor que a gente achou, que é 41,1. Então, como aqui é 30 mais x igual a h, vai ficar 30 mais 41,1 igual a h. E aí, então, o h é 71,1, que é a altura do prédio aí, aproximadamente. Então, essa questão aí, a 3, foi dada uma função f de x igual a 1 mais 3 seno de x, pediu f de 0. Então, no lugar do x, a gente coloca o 0. Então, no lugar desse x, a gente substitui por 0 também. Calcula o seno de 0, que dá 0. E aqui agora faz a conta. 3 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Bom, o item B, f de 30 graus. No lugar do x, a gente vai colocar 30. Então, vai ficar 1 mais 3 seno de 30. Seno de 30 é meio. Vai ficar 3 vezes meio, que dá 1,5. Mais 1, 2,5. F de 45. Então, no lugar do x aqui na função, a gente vai colocar 45. Foi o que eu fiz aqui. Então, seno de 45 dá 0,707. Vezes 3 dá 2,121. Mais 1 dá 3, vou colocar 3,12 aproximadamente. Deixar só duas casas decimais. Agora, o f de 315, a gente não tem na tabela. Porque assim, o 30, o 45, a gente olha na tabela, né? Agora, f de 315, a gente substitui, no lugar do x, no 315 graus. Só que esse não tem na tabela, então a gente tem que reduzir. Como o 315 está no quarto quadrante, a redução é 360 graus menos 315. 360 menos 315 dá 45 graus. Então, o f de 315, o seno de 315 tem o mesmo valor do seno de 45 graus, que é 0,707. Só que negativo, porque nesse quadrante, no quarto quadrante, o seno é negativo. Então, 0,707 vezes 3 dá 2,121, né? Negativo, porque mais vezes menos dá menos. E aí fica 1 menos 2,121 dá menos 1,121. O f de 217, mesma coisa. No lugar do x eu vou colocar 217 graus, né? E calculo o seno de 217. Só que 217 não tem na tabela, então a gente tem que reduzir. A redução desse é assim, ó, como ele está no terceiro quadrante, a redução é o ângulo menos 180. Então vai ser 217 graus menos 180, que dá 37. Bom, aí você olha na tabela quanto que é o seno de 37. Então o seno de 217 tem o mesmo valor do seno de 37 graus. O seno de 37 dá 0,602. Aqui vai ficar menos, porque o 217 está no terceiro quadrante e aqui o seno é negativo. Agora fazer a conta, né? 3 vezes menos 0,602 dá menos 1,802. Então vai ficar 1 menos 1,802, que dá 0,806. Ok? E o item F, a única diferença é que o ângulo está em π radiano, então 3π sobre 4. Bom, então F de 3π sobre 4 vai ficar 1 mais 3 seno de 3π sobre 4. No lugar do x, eu substituir pelo ângulo 3π sobre 4.
Aqui, se você não gostar de trabalhar com ângulos em π radiano, transforma para graus. Lembra que π radiano vale 180 graus. Então, 3 vezes 180 dividido por 4 dá 135 graus. 135 graus está no segundo quadrante, então você reduz para o primeiro, então é 180 menos 135 dá 45. Então, na tabela, você vai olhar o seno de 45. Então, esse valor aqui, ó, seno de 3π sobre 4, que é a mesma coisa de seno de 135, que é a mesma coisa do seno de 45, que é 0,707. E aí, 3 vezes 0,707 dá 2,12, mais 1 dá 3,12, na verdade, né? Mais 1, 3,12. Ok? Questão 4. Pedindo a primeira determinação positiva do ângulo de 1000 graus. Isso é a mesma coisa de querer achar o arco côngruo de 1000 graus. 1000 graus, lembrando que o círculo tem 360 graus. Então, 1000 graus, ele vai dar uma volta, vai dar outra volta. Então, justamente, quer saber, depois desse tanto de volta que o ângulo de 1000 graus dá, onde ele para. Então, como é que a gente acha isso? Divide o ângulo de 1000 por 360 graus. Bom, 360, 1000 dividido por 360, 1 fica muito longe, né? Ele não deu só uma volta. 2 voltas dá 720. E 3 voltas já dá 1080. 1080 passou de 1000. Então, ele vai dar 2 voltas. Né? Então, você multiplica 2 vezes 360, dá 720. 1000 menos 720 dá 280. Então, o ângulo de 1000 graus dá 2 voltas em torno do círculo e mais um pedaço até chegar a 280 graus. Então, o ângulo de 1000 graus é côngruo ao ângulo ou ao arco de 280 graus. Okay? E aí a questão 5 também é nessa mesma linha aqui, né? Que é o seno de 1200 graus. 1200 graus a gente tem que saber o arco côngruo dele. Né? Então 1200 dividido por 360, aí vai dar 3, porque 3 vezes 360 dá 1084. 4 já passa de 1200, então ele não vai dar 4 voltas, vai dar 3 voltas e mais um pedaço. Né? Então 3 vezes 360 dá 1080, 1200 menos 1080 dá 120. Então o ângulo de 1200 é côngruo ao ângulo de 120. Então, se eu quiser calcular o seno de 1200, basta eu calcular o seno de 120 graus. E aí, 120 graus já está no segundo quadrante, então a gente reduz 180 menos 120, 60 graus. Que na tabela, seno de 60 dá 0,866. Então, o seno de 120 tem o mesmo valor, o seno de 1200 graus tem o mesmo valor do seno de 120 graus, que olhando na tabela dá 0,866. Então a questão 7 está pedindo para transformar o ângulo côngruo a 1200 em radiano. Então a gente já viu que o ângulo de 1200 ele é côngruo ao ângulo de 120 graus. E aí a gente faz a regra de 3, 180 está para π rádio, assim como 120 graus está para x, que é o que a gente quer descobrir. Multiplica cruzado, então vai ficar 180 vezes x igual a 120 vezes π radiano. Então x é igual a 120 graus vezes π radiano dividido por 180. E aqui a gente simplifica. 0 vai acordar com 0, então vai ficar 12 sobre 18. 12 dá para dividir por 6. 12 dividido por 6 dá 2. E 18 por 6 dá 3. Então, x é igual a 2π rádio sobre 3. Então, o ângulo de 120 graus equivale ao ângulo de 2π rádio sobre 3. Então, a questão 8. Foi dada uma função f de x igual a 5 seno de 3x. Aí o item A pediu o maior valor. O maior valor, pessoal, independente do que está aqui, que é 3x, a função seno assume o maior valor. O maior valor da função seno é 1. Mas aqui não é a função seno, que é 5 vezes seno de 3x. Mas de qualquer forma, esse seno de 3x, o maior valor que ele assume é 1. Então, se o maior valor que ele assume é 1,
o maior valor que essa função f de x vai assumir vai ser 5 vezes 1, que dá 5. Então, o maior valor dessa função é 5. A mesma ideia para o menor valor. O menor valor é quando o seno assume o menor valor. E o menor valor que o seno assume é menos 1. Então, como a função ali é 5 vezes seno de 3x, então vai ficar 5 vezes menos 1, que dá menos 5. Então, o menor valor é menos 5. Agora, o item C perguntava qual o valor de x para que essa função assuma o maior valor. Como a gente sabe que o maior valor da função seno é 1, ela vai assumir o maior valor quando o ângulo for 90. Bom, mas aqui a função é seno de 3x, então vai ficar, você vai igualar seno de 3x a seno de 90, né? Na verdade aqui é seno de 90, não é só 90, tá? E aí você iguala o ângulo, 3x é igual a 90. Por que 3x é igual a 90? Isso aqui só vai assumir o maior valor quando 3 vezes o x for 90 graus. Ou então, 3x igual a 90, isso aqui é uma equaçãozinha. Eu passo o 3 dividindo, né? Porque 90 dividido por 3 dá 30. Então, quando é que essa função assume o maior valor? Quando o x for 30 graus. Isso dá para conferir no item D, porque o item D está pedindo quanto que é f de 30 para essa função. Vamos substituir o x por 30. Então, vai ficar 5 vezes seno de 3 vezes 30. Porque no lugar do x eu vou colocar 30, né? 30 vezes 3 dá 90. Seno de 90 dá 1. 5 vezes 1, 5. Ou seja, f de 30 dá 5, que é o maior valor que a função assume, né? A gente já sabia isso. E agora o item E pediu o f de 15 graus. Então, no lugar do x, eu vou colocar 15 graus. Então, ficou 3 vezes 15, que dá 45. Seno de 45, 0,707. Vezes 5 dá 3,535. Então, o f de 15 graus é 3,535 para essa função aí, tá?